Olá, aqui de volta. Então, eu já apresentei a estratégia de grid com volatilidade, a gente já sabe as regiões, compra e venda, e também a gente tem aqui o número de gales, né, que a gente deve utilizar, porque o nosso robô, nosso Expert Advisor, ou ele vai estar comprado ou ele vai estar vendido sempre, ele nunca vai ficar parado sem posição, sempre estará posicionado. Então, o preço vai ficar trabalhando dentro desse canal. E esse nosso grid aqui, A, B, C, D, vai ficar sendo redesenhado à medida que a gente entra, a gente tem o nosso viés de escolha do trader. O nosso viés de escolha do trader vai ser definido logo no início do nosso robô. A gente vai chegar e dizer: robô, fique comprando, né? Compre, redesenhe. Quando uma vez aqui se romper o grid para cima ou para baixo, você vai ter que efetuar uma operação. Aí efetue a operação de compra. É a operação que você já inicia desenhando o grid. E também você pode dizer o contrário. Inicie a operação do desenho do grid com uma venda. Isso em breve eu vou mostrar para você no vídeo, né, na prática, o robô funcionando, trabalhando dentro dessa estratégia. A gente vai entender isso melhor. Mas por agora vamos fazer assim. Perceba que essa estratégia tem pontos fortes e pontos fracos. Primeiro ponto forte, né, vou botar aqui, ó. Ponto forte dessa estratégia é que é uma estratégia que ela não precisa ter o direcional do preço sendo definido, sendo engatilhado, né? Eu não preciso encontrar a direção para saber se o preço vai para cima ou se o preço vai para baixo. Isso aí eu não estou com essa pretensão. Esse é o ponto forte. Porém, eu estou pagando o preço alto de quê? De que se o meu preço ele ficar indeciso, trabalhando nessa região, deixa eu até pegar outra cor aqui. Se o meu preço ficar trabalhando nessa região, fazendo zigue-zague assim, eu fico sempre aumentando a minha mão, eu fico aqui sempre fazendo os meus martingales, né? Dobrando, dobrando. Se o meu preço ficar sempre aqui, ele vai estourar uma hora. Ele estoura, porque eu não aguento tudo isso, ele fecha a posição e eu perco. Ele tem que trabalhar aqui, deixa eu até apagar isso, ele tem que trabalhar nesse canal, porém ele precisa se decidir em um determinado momento, né? Ele precisa se decidir, ele trabalha, 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 fazendo ciclos aqui, ó, ciclos de gale, porém tem que chegar uma hora que ele tem que se decidir. E essa decisão tanto faz se for para compra ou se for para venda, eu vou me beneficiar. Eu não preciso apostar na direção. Eu estou, entre aspas, apostando na volatilidade. Eu aposto que ele vai trabalhar dentro de um canal e depois ele vai se decidir se vai para cima e com força suficiente, com esse tamanho aqui, ó, de força, ou se ele vai para baixo com força suficiente, esse tamanho aqui de venda. Tá entendendo? E note, nessa região do miolo aqui, ó, nessa diferença entre compra e venda, eu fico aí perdendo dinheiro fazendo o martingale. Então, essa região aqui, ó, diff, sell, buy, eu vou até deixar aqui em vermelho, esse zigue-zague aqui que a gente faz, ó, isso aqui é a minha região de risco, né? Essa diferença entre buy com sell passa a ideia de risco, está me sugerindo aí o problema que eu posso enfrentar, né, uma vez que o preço ele não se decide. Se o preço não se decidir, concorda que eu vou ficar perdendo e fazendo martingales até o meu limite acabar de gales, né, que eu não vou ficar acumulando, dobrando a minha mão. Eu dobro com aquele intuito de ele romper, eu compensar minhas perdas passadas. Né, romper e compensei aqui na compra, rompeu para baixo aqui, eu compensei na minha venda. Mas ok, se ele não romper, eu vou perder, que é algo que eu não quero. Então a conclusão é: eu quero volatilidade mínima para ele ter essa capacidade de romper esse canal. Então é basicamente isso. A estratégia já está bem definida, é desse jeito, não tem muito segredo. O que importa agora é o seguinte: quais são esses tamanhos mínimos que eu devo ter para o meu preço ficar estável, né? Para a minha estratégia ter um risco interessante, com base nos martingales que eu consigo suportar. Vamos supor, eu consigo suportar até, sei lá, 8 dobradas de volumes financeiros invertendo a mão aqui. Quando o robô trabalha nesse zigue-zague, eu consigo fazer isso. Aí eu tenho que saber qual é essa diferença aqui, ó, que eu devo buscar. Com a otimização eu posso saber isso. Não é? E também os alvos. Quais são esses alvos aqui, né, que eu preciso saber? Isso tem a ver, se você notar, com a volatilidade do sistema. A dinâmica de volatilidade aqui do preço que vai dizer isso.
Então eu vou ter que investigar isso a partir de otimizações, a partir de backtests, a partir de várias análises. E para fazer essas análises, o que é que eu faço? Eu costumo utilizar alguns outros indicadores, como por exemplo, eu costumo chegar aqui e dizer, olha só, vamos desenhar logo o preço aqui fazendo um zigue-zague. Eu costumo, nessa direção aqui do preço se movimentando, eu traço uma média móvel. Eu traço uma média móvel para suavizar o preço. Eu quero suavizar o preço. Nessa média móvel eu tenho uma inclinação. Eu tenho a inclinação de um ponto aqui atual para um ponto de distância aqui, né? Eu tenho M1 para um MT aqui do passado. Essa diferença daqui para cá dá uma inclinação. Eu também quero saber os volumes financeiros. Eu quero saber qual o volume que está sendo trabalhado nesses níveis aqui, ó, do passado. Eu também quero ter a ideia do meu cálculo de Standard Deviation, ou desvio padrão, o STD. Tem um indicador que faz o quê? Pega os retornos financeiros dessa movimentação de preços e dentro de uma determinada janela que eu defino, eu calculo o meu desvio padrão. Então eu vou ter também uma medida de desvio padrão. À medida que o desvio padrão cresce, maior é a variabilidade daquele preço naquela janela investigada. Então, se desvio padrão baixo, eu tenho preços mais calmos. E eu quero saber situações em que eu ganho muito ou eu perco com muita frequência e eu tenho um determinado nível de desvio padrão, que eu tenho um determinado nível de inclinação, que eu tenho uma determinada informação de volume, que eu tenho outras informações de bid, ask, last e algumas características a mais do meu preço que eu posso investigar com indicadores complementares, enfim, tudo isso. Se eu tiver essas informações a meu favor, dentro de um relatório, eu posso investigar quando é que ele acerta mais take profit, quando é que ele acerta mais o take do sell, né? O take profit sell, ou quando ele fica duplando a mão, dobrando a mão, né? Fazendo o chamado martingale. Eu quero investigar tudo isso. Então, o nosso expert advisor, nosso robô, ele vai ter essa capacidade de guardar esses dados. Eu vou conseguir analisar esses dados, eu vou conseguir ter esses dados em um documento para analisar com R ou com Python ou com Excel ou com alguma ferramenta que vai me permitir ler esses dados e investigar as estatísticas de trabalho aqui dentro do canal que eu desenvolvi, que eu construí. Então isso aí é uma informação importante. Pois bem, com tudo isso aí formado, com todas essas ideias no geral, a gente agora vai poder investigar lá na prática utilizando MQL5, o uso dessa estratégia funcionando num determinado ativo. Vou mostrar para você no próximo vídeo. Até logo!